Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Para o nosso preparo, faremos a leitura do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito André Luiz. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida remova o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço das sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já falseou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse o notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidades também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E que pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que seja o fardo do sofrimento, lembra-se de que Deus, que aguentou por você ontem, aguentará também hoje. E assim, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais uma noite de estudo e de trabalho em nossa instituição, em nossa casa. Pedimos a Ti que possas envolver a todos nós e o nosso irmão que fará o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós teremos um esquete com o tema Família, Nosso Tesouro de Amor. Eu tenho que fazer essa apresentação que eu ensaiei para a escola, mas não tem ninguém aqui para ver. Eu vou chamar meu pai. Pai! Aí o senhor demora quando a gente chama. Senta aí que eu vou apresentar para o senhor. Olha, eu tenho que falar sobre a família. Vê se eu decorei. Família é tesouro que a gente não vê, mas sente quentinho dentro do viver. Não é feito de ouro, nem prata a brilhar. É feito de amor que aprende a cuidar. É colo gostoso quando a gente chora. É risada junta, sem ver a hora. É um bom dia cheio de alegria. É uma boa noite com paz no fim do dia. Às vezes tem briga, e isso é normal. Mas vem o perdão e fica tudo legal. A gente aprende a dividir e ajudar. E, principalmente, a saber amar. Família é casinha dentro do coração, cheia de carinho, abraço e união. Um tesouro lindo que Deus nos deu para cuidar com amor.
você e eu. E aí, papai, o senhor gostou? Gostei. Isso, agora vamos chamar a mamãe para ver. Mamãe, você, mamãe. Bem, depois do nosso esquete, nós teremos a palestra com o nosso irmão Maurício Caju, que é do Centro Espírita Amor à Verdade, que fica localizado na Rua Felipe Cardoso, 922, aqui em frente aos Correios, aqui pertinho. Nós estamos encerrando o mês espírita em homenagem à família. Nosso irmão trará para nós o tema: a família é o verdadeiro tesouro. Vibremos com nosso irmão. Boa noite para todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Antes, como ele falou, meu nome é Maurício Caju. Sou um trabalhador espírita necessitado demais. Então agradeço a casa a maravilhosa oportunidade de ser divulgador da doutrina espírita, das palavras do Cristo. Agradeço por demais. E o tema, como ele falou, é sobre a família, é o verdadeiro tesouro. Nós muitas das vezes não valorizamos esse tesouro que nós temos. Já parou para pensar, né? Nós somos uma população mundial universal, já pensou? Porque a humanidade é universal. E nós somos colocados a dedo num grupo de pessoas. E já parou para pensar por que de tantas trilhões, infinitas criaturas na face da Terra, nós fomos colocados naquele meio social. A gente não para refletir a diversidade que existe dentro do lar, dentro da família. E por que das divergências, que são tantas e muito maior que as convergências, e os atritos existenciais, a gente não para pensar. A gente vai colocar culpa na providência divina. Mas será que é culpa da providência divina? Não. Tem o aval da providência divina. Mas a formação familiar está intimamente ligada a cada um de nós. Não foi o acaso que aquele grupo familiar foi formado. Há um motivo pelo qual. E esse motivo está intimamente ligado à nossa convivência social. É interessante, a nossa convivência social é importante. Nós imaginamos como a nossa convivência social é importante. A nossa família de hoje, esse tesouro maravilhoso, ela foi formada com convivência social do passado, boas e mais. E hoje, no presente, nós estamos formando nosso tesouro do amanhã, que é a família do futuro. Mas como que isso acontece? A gente pensa, como isso acontece? Da relação que você tem com o seu próximo. Então, se você tem uma relação que é muito comum na Terra, nesse mundo de provas, expiações, nós temos muitas divergências, discussões. Ali nós estamos formando nossa família. No amor também, só que no ódio a gente une, o amor liberta. Então, quando nós estamos convivendo com uma criatura, no caso assim, crônico, caso crônico é como dura bastante tempo, sabe o que é crônico, né? Que vai durando a situação repetidamente até anos e mais anos, é crônico. E tem a relação aguda. O que é uma relação aguda? É que você está no trânsito e ocorre uma situação qualquer, você nunca viu a pessoa. Então, numa situação, por exemplo, que é muito comum, se você não gosta de uma pessoa, por exemplo, uma sogra, hoje é muito comum, né, sogra? Coitado da sogra, nem é sempre, né? Mas vamos dizer assim, se você tem um atrito com a sogra, ou seja, qual for a criatura, o vizinho, um patrão, um subordinado, uma situação que leva da convivência diária em conflitos,
você está chamando aquela criatura para perto de ti. Para pensar e reflita. Tem alguma pessoa no qual eu tenho uma antipatia? Não gosto. Uma animosidade? Se tiver, tenta se reparar para com ela. Né? Tenta reverter a situação, porque você está chamando ela para o teu meio social, para dentro do grupo familiar. No momento da vida aguda, no trânsito qualquer, se você leva a via de fato, aquele dito oponente no qual te fechou, você cria uma relação, nunca viu. Aí você foi lá, bateu, agrediu, e acontece, tá? Já veio acontecendo no reportagem no parque shopping, brigarem por causa de uma cadeira, dá tiro no outro por causa de uma cadeira, né, naquela área de alimentação muito lotada, é meu, briga, sai, tiro, come e mata o outro, por causa de uma cadeira. Ali se está formando uma família. Aquela criatura, olha como é tesouro de oportunidade de evolução. Tesouro de oportunidade de evolução. Aquela criatura vai ser parte da sua família. Você vai reparar essa situação. E é um conflito tão difícil que esse trabalho, muitas das vezes, ao desencarnarmos, levamos essas amarguras conosco. Interessante, quando você vai ver o capítulo 14 aqui, você lê lá. A criatura, quando ele caracteriza-se da ofensa, é o ofendido e não o agressor. Olha, interessante, se nós não perdoarmos, a gente cria um laço de familiar com essa criatura. Interessante, né? Na mesa obsessiva que trabalha, na mediúnica, 99% dos espíritos que chegam lá, quem é? É o algoz ou a vítima? É o algoz. É a vítima, porque não perdoou. É a vítima. O algoz já reencarnou, olha só, já reencarnou, porque aquele que faz esquece, aquele que recebe não, e ele passa a ser um obsessor. Indo atrás dessa criatura. Como as nossas relações são dezenas, centenas, milhares de criaturas, às vezes temos uma família espiritual muito maior do que de encarnados. Né? De desencarnado muito maior do que encarnado. E isso está relacionado, tudo isso que eu lhe falei agora, pela convivência diária com a criatura humana. Aquela criatura que muitas das vezes, no convívio social, surge um sentimento negativo, que pode ser agudo, se for uma coisa grave, e pode ser crônico, se perdurar por muito tempo. E isso a criatura leva para a parte espiritual. Se você ver no Missionário da Luz, né, a história, um nome muito feio, né? Sergimundo, Raquel e Adelino. Você percebe como é difícil. Eles são trabalhados pais, futuros pais, porque um matou o outro por causa da Raquel. Então eu tinha que fazer uma nova família, eu estava fazendo uma nova família, e ele ia vir com um filho. A vítima que não perdoou, que guardou ódio. Por isso que o perdão é importante, né? Muitas das vezes a gente não sabe, lógico, situações adversas, né? Mas muitas das vezes, por besteira, a gente guarda rancor, ódio e inimizade. Por besteira. No caso desse irmão, do irmão Sergimundo, não, ele deu um tiro, né, estava caçando, fingiu que estava caçando e matou o outro, para ficar com a esposa do outro. E teve que formar uma nova família. E isso foi trabalhado, quando você vê aqui, não é trabalhado em um dia. Porque quando você vai com a revolta. A sensação de ódio permanece em você. Ele foi trabalhado na parte espiritual por anos. Anos de planejamento. E mesmo assim, quando chegou o momento de reencarnar, ele titubeou. Ao sentir o pai, o futuro pai e o futuro filho, a presença um do outro, as vibrações da casa foram abaixo e teve que a intercessão espiritual tomar conta para que possa ter a fecundação, o gerar e o parir, que é muito importante para aquela família. Nessa formação,
O que será o destino ao concretizar? O que será dessa família ao concretizar o ato de fecundação e formar a família? Estará intimamente ligado à valorização desse tesouro família. Porque muito de nós, no nosso planejamento familiar, pensamos em tantas coisas que não seja, quase que eu falei inútil, não são inúteis, mas que nós damos prioridade e muitas das vezes não são as prioridades. Não é que a gente tem que largar a mão da formação intelectual da criatura humana. Não é isso. É que nós damos a absoluta atenção somente ao ter. Né? Eu penso, onde vou colocar aquela criatura? Que escola vou colocar? Aí eu começo a pensar, de acordo com as possibilidades, o que eu posso fazer por essa criatura. Na parte espiritual, nós deixamos de lado. E muitas das vezes pensamos assim, deixa ele crescer para escolher a religião. Olha só, isso é um descaso com o tesouro que nós temos na mão. Deixa ele crescer para escolher a religião. Interessante, nas coisas materiais ele não deixa escolher quando vai estudar, quando vai tomar banho, quando vai fazer o que ele... Não. Por quê? Nós temos a responsabilidade, porque muitas das vezes a criatura em idade de terra não tem a capacidade de escolha ainda. E a gente deixando para depois o que é importante fazer agora. Por que é importante fazer agora? Para que possa brotar naquela criatura sentimentos nobres. Ela vem cheia de rancor. Se você tem uma família hoje que está mais tranquila, tenha certeza que não é a primeira convivência. Tenha certeza. Eu tive uma chefe que ela tinha três filhinhas lindas. Hoje é deitador pré-adolescente ou adolescente. Tudo assim, mascadinha. O pai, que era o marido da chefe, ele foi filho único, sem pai, só foi criado pela mãe. Ele tinha uma divergência com a mãe, um ódio com a mãe tão grande, foi criado pela mãe, a mãe criou, hein? E eles não se falavam, e a mãe não teve, a avó não teve até aquele momento que eu conheci, contato com as netas, nunca teve. Morando pela necessidade no mesmo quintal. No mesmo quintal, só construindo um muro enorme para ninguém ver a cara um do outro. Ali indica que aquela formação daquela família é o primeiro contato depois de um conflito existencial em outra oportunidade. Isso é fato. Se você já convive melhor, é porque você já vem na luta com esse núcleo familiar há algum tempo. Trabalhando e melhorando o seu núcleo familiar. Tenha certeza disso. Então, quando você está de posse de uma criatura com a responsabilidade de guiar na face da terra, nós também temos que dar prioridade espirituais, não deixar em milésima posição ou ele escolher como ele quiser. E quando nós pudermos, temos que indicá-lo, Jesus. Por quê? Deus deu esse tesouro porque é uma estrutura transformadora da humanidade. A família, nós não paramos para pensar, é um tesouro transformador da sociedade. Por que é transformador? Se todos nós fosse competente na sua formação familiar, não existiria guerra no mundo. Os conflitos, o Hitler ou a Madre Teresa de Calcutá começa a se formar na família. E ali está a primeira oportunidade de você reverter aquela situação para melhor. E muitas das vezes perdemos, como eu falei, deixa para depois, deixa ele escolher, não vou ficar forçando nada, como é que pode? E outras coisas da vida material não deixamos ele escolher. E não priorizamos Jesus na face da terra. E quando a criatura ela vem numa família, desde a fecundação é um preparo.
Tu viu o exemplo que eu dei agora? Ao fecundar aquela criatura e começa a desenvolver o feto dentro do útero da mãe e o pai ali presente, já é o preparo para o que vai vir. Já é o preparo. Quando nasce, a criatura humana é a criatura de Deus, dos animais. Nós somos animais, você sabe disso, né? É a criatura de Deus dos animais que mais necessita dos pais. Às vezes fica 40 anos. 40, 50 anos dando trabalho. Olha só como depende do exemplo dos pais. Como precisa dos pais. Então ela vê a eternidade. Quando nasce, olha. Porque se desse em bico de cegonha, ninguém dava tiro na cegonha para cair. Mas como é que ele vem? No formato angelical, quando a gente olha, oh meu Deus do céu, aquela coisinha, foi um algoz seu. Às vezes trucidou sua família do passado, alguma coisa assim. Aí você, de primeiro, olha só como muda uma situação de ódio, que muitas das vezes não conseguiu ser reparado na parte espiritual, e esse contato com uma criatura pequenininha começa a sentir os sentimentos, oh meu Deus do céu. E ali está formando, completando o caráter daquela criatura. E quando ela está nessa eternidade de desenvolvimento, ela está receptiva. Olha que tesouro maravilhoso! Receptiva à informação do meio. Ela não sabe selecionar. Então, se ela for criada pelo malfeitor, ela vai receber. Ela é receptível. Se ela for criada por um benfeitor, ela vai receber. Então ela tem que ser bem aproveitada. Porque se você largar de mão, aquela oportunidade que é mais maravilhosa, né, de bebezinho até os 7 anos, é uma prioridade primordial para que nós possamos inserir, principalmente Jesus, naquela criatura. Depois você fala, olha, fica difícil, não é que seja impossível, mas fica muito mais difícil. E muitas das vezes não aproveitamos. Nós percebemos pela nossa evangelização. Até mesmo aí fora, nas outras religiões, estão vazias. Principalmente depois da pandemia. Porque nós deixamos de lado essa oportunidade. O que acontece? A criatura vai crescendo e vai aparecendo o quê? Suas idiosincrasias. Quer dizer, mania, tá? Desculpa, só palavrão, não sei falar não. Suas mania. É um palavrão grande, mas é só mania esse nome. Vem parando as suas manias, o seu jeito de ser, e vai vindo intuído de tudo que ela tem, botando para fora todas as emoções. Se for desequilibrada, você não preparou. Por isso que muitas das vezes o primeiro a receber uma gratidão dos filhos é os pais que não conseguiram inserir um mínimo de qualidade na vida daquela criatura. O primeiro a receber ingratidão são os pais, ou aqueles que são responsáveis pela família. Porque hoje em dia a família não é formada só de pai e mãe, vocês sabem disso, né? Então, todos aqueles que são responsáveis, eles têm que ficar atentos a essa situação, para não perder a oportunidade de inserir conteúdos importantes naquela criatura. E para quando ela exacerbar a sua personalidade em total, já teve alguma modificação. Nós não estamos aqui para levar a criatura à perfeição. Mas o mínimo de discernimento do bem, ela tem que ter. Se eu faço todo o esforço para isso acontecer, não é a minha responsabilidade. Será cobrado dos pais ou dos responsáveis é aquele que negligencia. Todo, como daqui nesse capítulo, todos nós temos capacidade de conseguir educar nossos filhos. Falta o quê? Ele coloca aqui: vontade. Nós não conseguimos priorizar o que é importante. E inserimos coisas que muitas das vezes não levam na personalidade. Fica com o físico. Datação,
Será que precisa de inglês lá fora? Porque eu lembrei do inglês porque ao levar, vou dar um exemplo que acontece, porque a menina da evangelização lá, eu vejo o trabalho que elas fazem, planejamento. E chega às vezes não tem ninguém no sábado. Por quê? Porque os pais priorizam outras coisas. Às vezes faltar tudo, prioriza, deixa as meninas no plano. Pergunta se ele falta a escola para ir numa festa. Ou no curso no sábado. Não falta. Mas faltar a evangelização, quando tiver qualquer... Porque tem situações e situações, mas por qualquer situação, a gente falta. E todo o trabalho é feito de planejamento e não é valorizado. E às vezes as meninas vão para o grupo da família estudar, porque não tem ninguém para orientar. É triste. Está chegando até o desânimo, porque já está no meio do ano. Sentiu como é que é a valorização dos bens espirituais? É capenga, é precário. E ele fala aqui, espírita, e muitas das vezes eu acho que espírita não compreende. Compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para quê? Progredir intelectualmente, mas principalmente moralmente. A asa do anjo é formado por dois características, o intelectual e o moral. Quando eu vou cortar as asas das minhas galinhas no galinheiro, eu nem corto as duas, eu corto uma só, eu vejo se ela vai voar. O anjo também. A criatura que evolui com uma asa não voa. E ficamos arrastados. Olha a humanidade. Com a asa do intelecto enorme, maior do que um condor, e a asa do moral, e vivemos nesse conflito social mundial, de ganância, de miséria, com toda essa tecnologia que nós temos. É a representatividade do moral da humanidade que está abaixo, muito abaixo. Com isso, causa esse conflito existenciais de miséria, de fome, de morte, porque nós não temos o mais importante para trabalhar a humanidade, é como fazer, como conduzir, como se comportar. Nós não sabemos. E nisso surgem vários conflitos existenciais, chegando à via de fatos, por besteira e por banalidade. Porque inteirai-vos dos vossos deveres, pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Nós, se é um tesouro mesmo, nós, o mais breve possível, nós temos que aproximar. Por isso, que uma das dificuldades que ocorre é o autoesclarecimento. Como uma criatura pobre de Jesus vai educar a outra? E colocam nesse tesouro a responsabilidade da evangelização, que nem vem de educar a moralidade, ou da escola. Que hoje em dia, esse tesouro ele é deixado para terceiro o cuidado. Pelas necessidades. Existe necessidade? Existe. Às vezes a mãe independente, precisa trabalhar, aí coloca o filho de 8 às 8 numa creche, que ela trabalha. Isso aqui ninguém está criticando isso. O problema é quando chega, utilizar aquele tempo com criatividade. Não, a pessoa está esgotada. A pessoa está esgotada. Não aguento não, vai dormir, não perturbe. Muitas vezes é assim. Como que vai haver? E agora com a internet, como que vai haver o troca-troca social, emocional? E você percebe, a geração Z não consegue se relacionar. Isso é a pandemia. Eu vejo vários jovens dentro do computador e se relacionam por ali. Como
cronicamente, diariamente, como vai desenvolver? Espere o futuro. Se Jesus não chegar no coração dessa criatura, o que nós vamos passar? Temos que saber trabalhar essa situação com Jesus. Precisa essas criaturas conviver em cima do ensinamento do Cristo. Porque é o que falta para a humanidade. É o que falta do interesse de cada um de nós. Dá o devido valor. Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos criar raiz. E nem nossos filhos. E ninguém que nós amamos. Para que possa valorizar esse tesouro, tem que dar o devido valor. E nós não sabemos dar o devido valor. Nós temos que aprender por demais. Reclamamos por demais naquilo que Deus nos beneficiou. Por misericórdia, não por merecimento. Por misericórdia, não por merecimento. Os vossos cuidados dados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Ninguém tem filho. Estar filho não é um produto nosso. É um produto de relacionamento. E muitas das vezes aquela família que nós estamos ali convivendo dentro do núcleo social pequenininho, nós não conseguimos trabalhar com a diferença. Muitas das vezes usamos de autoritarismo. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é totalmente errado. Porque podemos utilizar de nossa autoridade, devemos. E principalmente através dos exemplos. Você não pode chegar a uma criatura, vou falar uma coisa banal. Não fume, meu filho, e você fumando 3, 4 maços de cigarro por dia. Não pode. Que contrassenso. Não minta, meu filho. Meu filho, fala quando estou em casa. E a criança vai desenvolvendo e vai aprendendo com as experiências. Com o convívio. Pode ver, quem trabalha na parte pedagógica de orientação ao jovem adolescente, aquele jovem adolescente que dá conflito na escola, quando vem os pais, é chamado para que possa ter um diálogo com a pedagoga, você percebe que a criança, o adolescente, é um reflexo da personalidade dos pais. Mas é raro não ter essa influência. É raro, tanto é que tem uma questão aqui, deixa eu ver se eu acho, eu botei aqui, deixa eu ver se é a 208. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão não é só Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, não, nós somos missionários. Tem como missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Mas essa educação não é da escola, não. A missão da educação dos filhos, que é a educação moral, é dos pais. Por isso que a autoeducação é importante. Como que vai ter uma pessoa vazia de educação moral para ofertar o filho? A missão não é da escola. A escola pode interferir na educação dos seus filhos? Pode. Como você interfere na matemática. Quando vem para cá com uma dúvida, se você sabe fazer, ajuda o seu filho a fazer. Não interfere? Interfere. Pode auxiliar? Pode. Mas a missão e a prioridade é dos pais. E muitos de nós não percebemos que isso. A missão é nossa. Cabe a nós tomar a devida atitude e chamar a responsabilidade. Ele continua aqui.
Constituir isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir em seu desempenho. Será culpado a partir do momento que você não aplica tudo que você tem. Tinha que ter um curso de ser pai e mãe, ou formar família. Tinha que ter um curso infinito. Para que nós possamos ter, porque o que acontece na sociedade? Até hoje, século XXI, a formação familiar é formada pelo desejo. Desejo sexual. E que vem consequências. As consequências vêm. E a gente ficamos aí, quando vê as consequências, que a formação familiar, a gente começa a balançar, porque não tem estrutura nenhuma emocional e psíquica para lidar com as situações que virão. Por isso que esse Deus nos acuda na sociedade. Então, nós temos a missão de inserir a educação moral, que é os pais, nesse tesouro que recebe a quem está embaixo da família, embaixo ali da família, para que ela possa perceber o sentido verdadeiro da vida. Que muitas das vezes nós não percebemos. Aí queremos educar depois de homem formado, não adianta. Fica difícil, ele vai querer tomar as suas decisões. E mesmo assim ainda sendo sustentado pela família, porque ele é incapaz muitas das vezes. Então forme criatura capaz, cobre, se prepare, não levanta, não empurra com a barriga essa missão maravilhosa de alavancar esse tesouro familiar que está ali formado por criaturas que foram escolhidas a dedo pelas nossas relações do passado. Teremos oportunidade de novo? Se nós falirmos, teremos. Mas passa por um processo de crise emocional muito grande. Porque a gente entra em desespero. Nós vemos as dores e as consequências que nós fizemos com nossa criatura. Vendo nosso filho sofrer. E mesmo assim, se você lê o livro Nosso Lar, você percebe que a gente quer resolver, trabalhar para aquilo ali ter a capacidade de poder resolver, não queremos. Não, vai lá, resolve, lá meu filho está passando por isso, mas não quer trabalhar para Jesus, nem na parte espiritual. Nós criamos um empecilho na parte espiritual, achando que devemos fazer conquistar sem esforço, porque precisamos de esforço, merecimento, para ter intervenção espiritual bendita e maravilhosa. Muitas das vezes nós ficamos na inércia até na parte espiritual. Olha só, outro importante qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento do laço de família? Já parou para pensar? Ele fala um palavrão aqui, danado, uma recrudescência do egoísmo. Eu já fui no dicionário e olhei, uma potencialização do egoísmo. Se hoje está ruim, como está, se você quebrar o laço de família, ele fala nem quebrar, ele fala relaxar. Nós já estamos relaxando, hein? Por isso as consequências. Se a gente relaxar o laço de família, é uma recrudescência do egoísmo. A situação fica mais difícil. É uma calamidade, é o Deus nos acuda. Então nós temos que valorizar esse luto social que muitas das vezes não é abraçado, não é valorizado e muito menos trabalhado disciplinadamente para que ele possa evoluir tanto intelectualmente, mas também moralmente. E aí eu dei uma olhada no livro do Espírito, aí eu olhei aqui mais uma questão, e eu não marquei ela. Não acredito que eu não marquei a questão. Não marquei. Pode considerar. Está aqui. Pode-se considerar como missão a paternidade? Eu até que já comentei isso aqui. É, sem contemplação possível,
uma verdadeira missão. A gente fica olhando outros por ali. Quero ser missionário. Você já é missionário. E ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que este o dirija na senda do bem, e lhe facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Então ele dá toda a oportunidade de nós podermos interferir nesse caráter, nessa personalidade. Todos têm. Nunca é impossível. Falta, como ele já falou aqui, vontade e dedicação. Aí, eu peguei para complementar, só para terminar um pouquinho, falta 10 minutinhos, o desafio chamado de família. Isso aqui é antigo, hein? Quando eu participava da Clube da Família há muitos anos. Aí eu peguei aqui e ele fala umas coisas interessantes desse projeto familiar. Família e Espiritismo. Ele fala assim: o lar é a célula base do organismo social. Se os lares estiverem ruindo, a sociedade também estará caminhando para o caos. Lares equilibrados, sociedade equilibrada. Então, se todo lar, essa célula, quanto mais organizada e mais equilibrada for, menos delinquentes teremos na face da terra. Menos problema teremos na face da terra. Então, nós temos que saber trabalhar isso forte. Se você quer paz no mundo, você começa na família. E olha só, o negócio está tão bravo, que os principais algozes, agressores familiares estão dentro de casa. E tem que fazer lei para tudo. Por mais fraco, tem que fazer lei para defesa do idoso. Pode olhar na internet, não olha não, que é muito. Na defesa da criança. Agora o feminicídio está agora em moda. Olha só, o que mostra para nós uma sociedade dessa? Está totalmente a família desestruturada. Sem falar, os animais tem que botar lei, senão, coitado dos bichinhos. Nem fala isso. 2. Como podemos definir a família? Resumindo, né, que ele fala, é aquele grupo de convivência mais restrito do dia a dia. Pai, mãe, filho, avó, tio. Hoje em dia a família é 2 mães, 2 pais. Tudo é família, tá, meus irmãos? Tudo é família. Não tem preconceito não, pelo amor de Deus. Importante é formar um lar, um núcleo. Não é obrigatório pai, mãe, consanguíneo para formar a família, pelo amor de Deus. E ele fala que também, que ele vai falar o lar na terra é um grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão, buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com o adversário e instalar clima de fraternidade nos corações. O que quer dizer isso? Jesus já teve um lar bem pequenininho. Hoje o lar de Jesus é a humanidade, não é? Mas ele já teve um lar pequenininho para cuidar, para lidar com as situações. Nenhum espírito chega a esse patamar sem passar pelo núcleo doméstico, familiar. E para que nós possamos evoluir e saber lidar com as situações sociais, nós temos que saber lidar com a situação do lar. Interessante que muitas das vezes nós queremos fazer fora o que não fazemos dentro do lar. Nós damos uma de bonzinho, mas do lado nós somos malfeitor, somos um ditador. Acontece muito a hipocrisia nossa. Então, para que você possa evoluir na etapa evolutiva da vida, você tem que saber lidar com o lar. Pode ver, esses grandes missionários já não têm um núcleo familiar
consanguíneo? Porque o seu grupo familiar é a humanidade. Então ele não precisa fazer a célula da sociedade, constituí-la. Porque ele já consegue amar sem laço consanguíneo. E a gente vai chegar lá. Que o verdadeiro amor, ele é universal. Não tem direcionamento. É para todos. Mas um dia vamos chegar lá. Já no plano espiritual começa, já falei isso aqui no início. A formação da família começa no plano espiritual. Nem vou comentar que eu já comentei isso aqui. Emmanuel diz, antes do berço, quase sempre conhece a alma humana, plenamente desperta, grande parte do débito que lhe induzir o coração e remergulhar na força do plano físico. Nós, na maioria das vezes, lógico, existe reencarnação compulsória, quer dizer, vai automaticamente, existe aquele que não tem condição de escolher ainda, está em situações deprimentes, cercada de algozes e malfeitores, devido à sua relação social aqui na Terra. Como é que ele vai escolher? Alguém tem que interferir por ele, alguém que ama, vai interferir por ele. Mas na maioria dos casos, depois que nós passamos de adaptação, né, no plano espiritual que pode durar uma semana, ou século, depende de cada um de nós conseguimos planejar junto com a espiritualidade. Interessante que a gente é empolgado, tem historinha legal, assim, a gente fica empolgado, não, pode vir que eu vou fazer tudo acontecer, calma, pode perder a mão, pode perder o pé, posso tirar um toco, que eu estou legal, calma, vou te dar 20 anos de mediunidade, não consegue ficar 5, não consegue ficar 2 e desenvolver sua mediunidade. Porque falar de lá é muito fácil. Pode progredir na espiritualidade, pode progredir em termos de conhecimento. Em termos de espiritualidade, tem que ser aqui na Terra. Porque progredir com um gabarito do lado fica fácil. Mas nós temos que progredir sem um gabarito, estudando o Evangelho de Jesus aqui na Terra e aplicando no nosso dia a dia. Esse é o grande barato e objetivo de cada um de nós. Então, para que nós possamos tentar acertar, que nós não somos perfeitos, e ser mais eficiente possível, esse item não, para terminar, que o tempo está acabando, onde os pais podem buscar o socorro para a dificuldade em sua missão? Cada um de nós sabemos. Nós temos quem? O Espiritismo. Um negócio bem complexo, bem simples, complexo não, bem minucioso, bem batido, bem facilitado, que para nós não podemos falar assim, Senhor, perdoe que eu não sabia. Aquelas palavras do Calvário de Jesus não cabe para nós. Senhor, perdoe que eu não sabe o que fazem. Sabemos. Um simples contato com a doutrina, se aprofundando, estudando, dizem que o espírita são os religiosos que mais estudam. Eu tenho dúvida, e muita. Eu tenho muita dúvida, porque a maioria de nós não tem nem evangelho em casa. A maioria de nós não conseguimos ler 10 minutos por dia. E ele enche de Deus um tesouro maravilhoso. Deixado por Jesus, ele consegue ler, e alguns usam como remédio sonífero. Melhor do que Rivotril, né? Vai ler deitado. No primeiro parágrafo, dorme, acabou. Não lê nada, não compreende nada. Uma pérola dessa, que é o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, não vou dizer todo o Pentateuco, é desvalorizado por demais cada um de nós. Nós tínhamos que levar com preciosidade esse trabalho aqui feito pela espiritualidade. Nós não temos a capacidade de ler até sentir. De ler até sentir. Porque você vê, para que a pessoa possa se aprimorar no instrumento de uma ópera, ela tem que treinar violino, no piano. Tu acha que ele chega ali, ele se dedica horas e horas do dia, da semana, do mês, para que ele possa, de barulho, tirar som, de som, chegar em sentimento. E nós queremos assim, isso quando faz, desculpa, isso quando abre esta obra maravilhosa, para que possa esse tesouro ser trabalhado dentro do lar. A gente passa, nem olha, nem abre. Isso é um crime, cara, o que fazemos. No teu hábito, porque muitas das vezes está errado,
Não está errado. Mas a base doutrinária, quando surgiu, não tinha nem passe. É água fluidificada. É bom ter passe de água fluidificada, que é um atrativo. Mas nós não estamos aqui para tomar água fluidificada e tomar passe somente, não. Porque não vai haver cura se não tiver a mudança de atitude. As doenças, as mazélias que acontecem em nossa vida, as problemáticas são construídas por nós, pelo nosso comportamento, pela nossa personalidade defeituosa. Aí tu quer chegar aqui através de um passe, uma água, pum, cabe tudo. Nós estamos aqui para ser educado, orientado, e não por mim, nem por ninguém aqui, pela espiritualidade influenciando você no seu dia a dia. E muitas das vezes não fazemos isso. Chegamos aqui com o intuito de largar os nossos problemas aqui e voltar para casa tudo feliz. Não é assim, não. Não é assim mesmo, isso é uma ilusão. Aquela casa espírita não presta, ela não resolve meu problema. Casa espírita e casa religiosa, nenhuma aqui está para resolver o problema de ninguém. Está para orientar, direcionar. E o principal mestre de todos nós é Jesus. Que possamos valorizar esse contato com o Evangelho, que nós possamos valorizar a família que nós temos. São seres colocados a dedo para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos aprender a conviver. E falo mais, aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade, não é para fugir, não. É para valorizar. Sabe vencer através do amor, através da paciência, através da resignação diário, porque você vai dobrar. O amor sempre dobra, o ódio sempre, tá bom? Que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Desculpa a minha empolgação, que eu me empolgo. Que Deus possa abençoar a cada um através dessa casa maravilhosa, através da interferência da espiritualidade maior, possa ter colocado o elixir dos deuses no coração de cada um. E essa paz possa ser levada até vossos lares e contagiar o ambiente com muita paz, amor, tranquilidade e caridade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja, e graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Maurício, que Jesus envolva o seu retorno ao seu lar. Querido Mestre Jesus, neste momento, que os nossos irmãos possam receber, através dos fluidos benfazejos, tudo aquilo que necessitam para a sua caminhada. Que cada um receba segundo a sua necessidade e merecimento. Que os nossos irmãos possam sentir-se, neste momento, mais equilibrados e que possam, cada um deles, receber, Senhor, tudo aquilo de que necessitam para o seu dia, para a sua noite e para a sua caminhada. E que, retornando a seus lares, possam sentir-se, Senhor, envolvidos pela sua paz e pelo seu amor. Envolva, Mestre Jesus, amigos espirituais, a cada um dos nossos irmãos aqui presentes nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de Jesus envolva a todos no retorno a seus lares. Sigam com Deus.